Não sei o que acontece. Ah, aqui. Então, na verdade, né, o que é o coaching, né? O coaching, ele é um processo de autoconhecimento e ele visa o alcance de objetivos, né? O objetivo pode ser até descobrir o que a pessoa quer, se a pessoa não sabe muito bem o que ela quer. Tem muitas pessoas que chegam para nós no coaching e perguntam, tá, mas qual é o teu objetivo, né? E ela diz, é que eu não sei o que eu quero da minha vida. Então, um processo de coaching, ele pode ser, inclusive, o próprio objetivo do coaching para essa pessoa pode ser o autoconhecimento, né? Mapear valores, crenças, mapear como é que a pessoa, as habilidades, as competências que ela tem, né? Como é que é o estilo de vida dela, os gostos, né? E a partir disso aí, de ferramentas de autoconhecimento, ela se descobrir os objetivos dela, né? Que ela pode chegar sem objetivo, perdida, né? Totalmente, tem pessoas que chegam totalmente perdidas. Né? Então, na verdade, o coaching ele é um processo de autoconhecimento e de alcance de objetivos. Tá? Então, é importante entender, quando a pessoa vem com um determinado objetivo, qual é a profundidade desse objetivo. O quanto aquela pessoa realmente deseja aquele objetivo. Por quê? Porque para o alcance de um objetivo, o coaching vai ajudar aquela pessoa juntos, né? O cliente, o coach e o coach vão traçar um plano de metas e ações, vai dividir o sonho dela, vai transformar um sonho num objetivo, né? Porque o sonho é algo que às vezes está só no sonho, não é mensurável, né? Não tem assim muita clareza de como chegar lá. Então, o papel do coaching é exatamente transformar um sonho em objetivo. E a partir do objetivo, é meio parecido com o processo de pesquisa, né? A partir do objetivo, a gente vai quebrar esse objetivo em objetivos menores, que a gente chama de metas, que são desmartirizadas, ou seja, elas são mensuráveis, são quantificáveis, né? Tem que ser ecológico, não pode, tem que ser alguma coisa que é da própria pessoa, tu não pode, por exemplo, querer eu quero que a minha filha faça inglês, mas aí é o desejo da sua filha, não é teu desejo. Então, o objetivo tem que ser da pessoa, né? Porque é a pessoa que vai executar. E por que tem que saber a profundidade? Eu vou fechar um pouquinho o microfone de vocês, ou vocês querem fechar aí? Quando vocês querem perguntar alguma coisa, vocês abrem. É melhor vocês fechem, que está dando uma microfonia. Isso, acho que agora melhorou, tá? Só para situar um pouquinho por que a gente vai fazer a roda da vida, né? Então, eu trabalho com a roda da vida, geralmente na primeira sessão de coach, né? Porque ela é uma ferramenta que ela não vai muito a fundo nos problemas. Ela mapeia e dá um panorama geral de como está a vida da pessoa nos diversos setores, tá? O que vai aprofundar mesmo mais é a ferramenta de Canvas de vida pessoal e o Canvas Coaching, que é uma ferramenta que a gente levanta, né, que a gente mapeia aí no Canvas Coaching, né, os objetivos, os benefícios que a pessoa quer alcançar, os valores, as crenças e várias outras questões que a gente vai mapeando na ferramenta de Canvas. Eu cheguei a usar o Canvas com vocês? Não, né? Então, essa ferramenta eu vou preparar para a próxima sessão nossa, então, que aí ele vai aprofundar mais. Eu usei com a Denise na sessão pessoal com ela. Eu posso também
de repente, o interessante é fazer o Canvas, mostrar o Canvas para vocês numa reunião geral assim, e depois eu fazendo as sessões individuais com vocês. Tá? Então, o Canvas ajuda mais a aprofundar o objetivo, né? O quanto você deseja realmente aquilo, porque ao longo do processo você precisa manter a motivação e eliminar a procrastinação, né? Do próprio coaching, que durante o processo é muito normal que a gente comece a procrastinar, né? Comece a se auto-sabotar, e se a motivação não é muito grande, né? Se a pessoa não sabe muito bem se realmente é aquilo, vão aparecer determinadas pedras no caminho que a gente vai ter que passar por cima delas. E aí se existe uma motivação forte, intrínseca, é mais fácil de a pessoa passar por cima das dificuldades. Tá? E aí o que o coach faz? Após ter clareza dos objetivos e das metas, e traçar os objetivos e metas, a gente vai para o planejamento, né? Vai para uma ferramenta de foco e clareza dos objetivos e depois para o planejamento, que a gente faz o planejamento conjunto e depois vai mapeando e vai fazendo as sessões de coaching a partir desse planejamento. Cada sessão de coaching tem uma ação que a gente precisa fazer. Tá? Então, o Canvas, na verdade, tem dois tipos de Canvas. Tem o Canvas que mapeia, o Canvas de vida pessoal, que mapeia como é que está a vida da pessoa naquele momento, né? E tem o AMAR, que é avaliar a realidade, mapear o objetivo, analisar as soluções e realizar a ação. Tá? Que é o Canvas do método AMAR, Canvas Coaching. O que é o Canvas? O Canvas é um quadro. Então, é como um quebra-cabeça. Tá? Que você pode colar na parede e você vai mapear ali como é que está a situação da vida daquela pessoa naquele setor que ela escolher. E por isso que a roda da vida vem anterior, que aí o setor a ser trabalhado a gente mapeia pela roda da vida. Então por que você não executa as suas tarefas, por exemplo? Tem coaches que a gente faz o plano de ação, que a gente traça as metas em conjunto, e aí o coach chega na próxima sessão e não executou a tarefa que ela se comprometeu a executar. Por que às vezes isso acontece? Ou porque o objetivo dela não estava, ela não estava com uma motivação intrínseca muito forte, né? Ou o objetivo dela ela não tinha muito clareza daquele objetivo, né? E por isso então ela começa a não executar as tarefas porque ela não tem uma motivação forte para fazer aquilo, não era bem aquilo que ela queria, né? Então, e por isso a importância de saber essa motivação intrínseca. Qual a intenção positiva? E tentar, a gente consegue, através do coaching, com ferramentas, descobrir qual é a intenção positiva de a pessoa não realizar as ações. Qual é deixa eu só... Está gravando? Tá, olha, estava gravando. Tirar isso daqui, que está me atrapalhando. Qual é o objetivo oculto, né? Qual é o objetivo oculto que aquela pessoa tem, né, para não executar a tarefa? Então, toda ação tem uma intenção positiva, né? A gente sabe disso, é um princípio da PNL, né? Toda ação tem uma intenção positiva. A própria ação de não agir, de não fazer o que tem que ser feito para realizar um objetivo, tem uma intenção positiva por trás. E a gente tem que descobrir qual é essa intenção, qual é o objetivo oculto de a pessoa estar se auto-sabotando e não estar, né, cumprindo com aquilo. Às vezes, o fato de ela protelar aquela ação faz com que ela tenha uma determinada atenção de alguém, e aí ela quer protelar ou ela começa um determinado objetivo, né, numa determinada situação e contexto de vida dela, a vida dela se bagunça, né, durante os 4 anos de doutorado, as coisas mudam, né, tem pessoas que se separam, que têm problemas, né, ou perde familiares, perde pai, perde mãe no meio do doutorado. A vida da gente continua e a gente está nesse processo da pós-graduação com todas as problemáticas. E quando, às vezes, a gente traça aquele objetivo vinculado aos afetos de determinadas pessoas, quando essas pessoas se afastam de nós, a gente não quer terminar porque tem a esperança de que aquilo é um laço inconsciente, é um laço
do teu doutorado para aquela pessoa que tu ainda guarda no coração a esperança de que essa pessoa retorne. Nos relacionamentos afetivos acontece muito isso, né? Então, a gente precisa descobrir isso para ver por que a pessoa está se auto-sabotando e tentar ajudar nesse aspecto. Outra questão é, se a pessoa não faz, será que a pessoa entendeu por quê? Por que você não faz o que se propõe a fazer? Então, essa é uma pergunta, né? A própria pessoa se fazer. Por que eu não faço o que eu preciso e me proponho a fazer? Né? Qual é a motivação para terminar esse trabalho? Qual é a motivação que eu tenho para terminar esse trabalho? Né? Nem que seja, pode ser que é lá no final do doutorado, como tenha, né? É o caso da Denise, pena que ela não entrou aqui agora, né? Quando chegou no final do doutorado, ela começou a pensar se realmente era aquilo que ela queria pesquisar. Mas ela não tem mais alternativa de começar tudo de novo, né? Porque ela tem prazo para terminar, ela é por uma questão financeira também, então ela tem que achar uma motivação, né? Nem que seja a motivação de ela ganhar mais, de ela ser reconhecida na academia, né? Pelo trabalho dela, ela tem que tirar o título. Agora ela precisa achar uma motivação, né? E a outra questão é saber se a meta é possível, se a meta é alcançável. Às vezes a gente faz um plano de ação, a própria pessoa faz um plano de ações e metas que é muito justo, muito apertado, e que a pessoa não dá conta daquilo, né? Aí ela diz assim, eu vou ler um livro inteiro em 2 dias, mas ela não consegue ler um livro inteiro em 2 dias. Então ela traça planos irreais e aí ela começa a se auto-sabotar porque o plano não está adequado, tá? E para a gente poder trabalhar essas questões, a gente começa com uma ferramenta de autoconhecimento, que é a roda da vida. Tá? Como é que funciona a roda da vida? Vocês vão desenhar um círculo, tá? E nós vamos dividir em 4 quadrantes. Então, esse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante aqui da direita, é o quadrante das questões mentais, que é o quadrante que chama ar, né? O quadrante que representa o ar, né? Esse quadrante aqui, nós vamos dividir ele em cada um dos quadrantes, nós vamos dividir em 3 setores, tá? Então, esses eixos aqui vão representar, por exemplo, aqui, o que eu posso estar querendo saber da minha situação mental, do meu desenvolvimento mental? O que vai no quadrante... Opa, isso aqui. O que vai no quadrante mental, né? Bom, os hobbies, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Os meus hobbies, né? Eu trabalho com... A Carla é enfermeira, mas eu adoro, sei lá, o que tu gosta de fazer, Carla, de hobby? Fiquei sem ar agora. Ficasse sem ar? Não, porque o mental é o ar, né? Então, o meu é tão desfalcado que eu fiquei sem ar. O que tu coloca aí por exemplo, né? Eu gosto de costurar, é um hobby que eu tenho, assim, eu gosto de costurar, né? Meu hobby tem sido PNL, ouvir música e tentar cuidar de planta. Então, ótimo. Então, esses são os hobbies, né? Então, eu tenho sido atendida nos meus hobbies, eu gosto muito também de ver filme, né? Assistir séries, assistir filmes, né? Então, eu tenho atendido esse lado, não quer dizer que tu vai avaliar isso, né? A gente vai escolher depois o que a gente vai avaliar. Pode avaliar coisas diferentes que a Kátia vai avaliar, por exemplo. Tá? Mas nesse quadrante mental, a gente vai principalmente avaliar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social e a contribuição social. Tá? Como é que está a minha vida nesse sentido? Na contribuição social, nos meus relacionamentos, nos meus networks, na minha vida social e no meu desenvolvimento pessoal, tá? Tanto físico quanto mental. Tá? Então, é esse setor aqui que a gente vai avaliar, né? Se a minha vida está equilibrada nessa questão do desenvolvimento pessoal, social, né? Físico, no meu desenvolvimento, tá? O segundo quadrante aqui em cima à esquerda, né? É o espiritual,
que alguns consideram que é o fogo, né? Eu não sei por que eles chamam ar, fogo, terra e água. É uma metáfora aí da roda da vida. Então, esse lado espiritual não é espiritual de religiosidade. Até pode ser de religião, mas não necessariamente de religiosidade, né? É a questão de espiritual, de como é que eu estou na questão do significado da minha vida. Se a minha vida tem significado, se eu sinto que a minha vida tem um propósito, né? A questão da liderança pessoal, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma liderança comigo mesmo, se eu tenho uma liderança com a minha pessoa própria, se eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, tá? É a questão mais do propósito de vida mesmo, é a questão da espiritualidade, tá? Na questão da terra, são os aspectos mais práticos, em relação ao trabalho, em relação à carreira, em relação ao dinheiro, as coisas de cunho prático mesmo da tua vida. Como é que está essa questão? Tá? E o quadrante terceiro, né? E o quadrante quarto é a questão emocional, que é representado pela água. Tá? Então, essa questão emocional pode ser a questão da autoestima. Como é que está a tua autoestima? Né? Como é que está a tua saúde, né? Mental, a tua saúde mental e a tua saúde também física, né? No aspecto emocional, né? Como é que tu está te sentindo nesse sentido? Como é que está, por exemplo, aqui no emocional, na questão das emoções, pode estar os relacionamentos. Então, tu pode escolher uma faixa dessas para colocar a questão da família, a questão do relacionamento afetivo, né? A questão das amizades, na questão todo do emocional aqui da água, tá? Então, assim, o que vocês podem estar avaliando? Eu quero que vocês anotem aí, né? E que vocês escolham que aspectos vocês querem desse lado mental avaliar da vida de vocês, tá? A questão do mental também pode estar, o mental, né? Também pode ser, deixa eu ver o que falta aqui. O mental pode ser também a questão da intelectualidade. Como é que está a questão da tua intelectualidade, assim, do teu aspecto da tua intelectualidade, né? A questão da prática, do trabalho, da carreira, também pode estar avaliando, por exemplo, no aspecto da carreira, tu pode estar avaliando a tua produtividade, por exemplo, na carreira, tá? Então, vocês vão escolher, porque cada setor desse é uma área. Por exemplo, se a Kátia, se vocês escolherem, por exemplo, a questão da relacionamento afetivo, relacionamento familiar, esses pontinhos aqui, cada eixo desses, vocês vão subdividir eles em 10 partes. Então, vocês vão, na verdade, pontuar como que vocês acham que está a vida de vocês naquele aspecto que vocês escolheram. Vocês vão dar vão medir, né? Vão dar uma valoração de 0 a 10. Tá? Então, por exemplo, se tu vai colocar aqui no emocional da água, aqui, tu vai considerar, né? Por exemplo, a relação familiar, tu vai marcar aqui. Então, quanto que está a tua relação familiar? Vai marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual a pontuação que tu dá, né, na tua relação com a tua família? Na tua questão da afetividade, né? Por exemplo, do relacionamento, num relacionamento amoroso, como é que está a tua vida? Né? Como é que tu está te sentindo em relação a isso? Não é se tu tens ou se tu não tens alguém do teu lado. É como que tu te sentes pelo fato de ter ou não ter. É a tua emoção em relação a isso. Certo? Em relação aos familiares também. Né? Em relação aos filhos, em relação aos amigos. Então, vocês vão escolher se querem trabalhar a afetividade em relação à família, se querem em relação a um companheiro, se querem em relação aos filhos, certo? Aquilo que toca mais vocês nesse momento e que vocês acham que seria interessante ser trabalhado no processo de coaching. Porque o objetivo da roda da vida aqui é mapear quais os setores da vida que estão com alguma dificuldade que possa vir a ser trabalhado no processo de coaching.
Dúvidas? Então, na verdade, nós temos, como cada quadrante está dividido em 3, nós temos, na verdade, 12 pontos que podem ser trabalhados aí, subdividido nesses 4 quadrantes. Então, quer dizer que a roda da vida é padronizada nesses 4, mas cada um vai ter suas fatias diferenciadas, Sim. Preenchidas diferenciadas. Claro, porque, por exemplo, pode ser que o teu problema não seja de ordem de relacionamento afetivo, tu esteja bem resolvida com isso. Tá tudo nota 10. Vamos supor que tu tem um problema, por exemplo, de relacionamento com teus familiares, por exemplo, com a tua irmã, com o teu irmão. Aí tu vai pontuar ali, porque tu quer resolver isso ali. Tá? Vamos dizer que tu financeiramente esteja bem, não tem problema nenhum, mas a Kátia está com problema financeiro, ela precisa equilibrar as finanças dela. Então, para ela, no setor prático, trabalhar a questão financeira é muito importante. Mas aí, no caso, não preenche com nada que esteja bem? Pode preencher com alguma coisa que esteja bem, sim. Não quer dizer que tu vai colocar só o que tem problemas. Vamos supor que no lado espiritual tá tudo bem. Vai deixar de preencher? Não, eu vou preencher. Tá tudo maravilhoso, então eu vou colocar lá tudo nota 10. Até para a gente ver como é que está o equilíbrio nesses 4 setores. Entendeu, Kátia? Não estou te ouvindo. Então, vamos dizer, 4 fatias dessa pizza, vamos supor, se eu vou lá falar sobre o dinheiro, então eu vou colocar lá, como realmente eu tenho problemas. Então, se eu quero pontuar o dinheiro como 3, aí eu vou escrever uma fatia dessa, dinheiro, e marcar 3, é isso? Tu vai colocar aqui fora, em cima do eixo, tu pode colocar, ou dentro da fatia, dinheiro, tá? E vai pontuar aqui. 1, 2, 3. E aí pode até colorir aquela fatia ali para dizer que aquela fatia ali tem uma pontuação 3. Tá. Entendi. Na verdade, não é a fatia, é o eixo. É o eixo. Em cima do eixo, tu coloca o que tu tá pontuando, tá? Depois a gente vai ligar. Você vai colocar aqui, por exemplo, dinheiro, vamos supor. Vamos supor que o dinheiro esteja aqui, tá? Aí tu vai colocar 1, 2, 3. Vai marcar um pontinho aqui para o dinheiro. Esse é o eixo do dinheiro. Tá? Esse é o eixo do propósito de vida. O teu propósito de vida, tu sabe muito bem o que tu quer da tua vida. Então, é 10. Então, tu vai marcar lá no pontinho 10. Tá? Depois nós vamos juntar todos esses pontinhos. Este com este, com este, com este. E nós vamos ver como é que fica, se a tua roda está muito desequilibrada e quais os pontos que ela está desequilibrada, onde precisa melhorar. Que setor precisa melhorar. Entendi. Entendeu? Vocês podem colocar os filhos, podem colocar a criatividade, a produtividade, o lazer, os estudos, a ajuda ao próximo, que seria aqui, né, no social. Vida social, saúde, pode colocar saúde também.
Relacionamento no trabalho entraria em prático? Não, relacionamento não é no prático. O prático é o que é do fazer mesmo, né? Relacionamento seria na parte emocional. Mesmo no trabalho, se for relacionamento, é relacionamento interpessoal, é o emocional. A questão de não dirigir, que seria algo prático, mas também é puxado para o emocional. Pode colocar no emocional. No emocional. Se o problema é mais no emocional, pode pôr no emocional. Você sabe o que botar no prático. Qual é o teu problema com a direção? Que eu parei de dirigir já tem muitos anos e fui deixando e não fica o querer, mas não fazer de voltar. Uhum. Mas tu tem algum problema psicológico que te barra ou é só a questão mesmo da dificuldade de voltar por falta de hábito de direção? Acho que os dois juntos, né? O que tu acha que pesa mais aí? A habilidade mesmo? Acho que Ou mais sentimento muito profundo? talvez o emocional. Então, se é mais emocional, então tu coloca dentro do quadro emocional. No prático, o que tu pode colocar no prático? Exercício físico, por exemplo. Eu botei no mental. Botou aonde? No mental? Tudo bem. Mental e emocional já preenchi. Falta o prático e espiritual. Mas qual é o teu problema com exercício físico? Por que tu colocou no mental? Porque vai estar um pouco ligado com o lazer, né? A questão do tempo, como eu jogo tudo para ocupar o tempo com trabalho e com estudo, então não consigo estabelecer tempo para atividade física nem lazer. Mas é de natureza prática, então. É de divisão de tempo, não é de natureza mental. Tu não tem nada bloqueando mentalmente para tu não fazer exercício, a não ser é de natureza prática mesmo. De organização, de tempo. Kátia. Ivane, por favor, volta para mim a tela anterior. Tu queres que eu puxe a tela anterior? Para eu poder ver, anotar, porque eu não anotei os exemplos ali, eu agora estou meio perdida. Tá, só um pouquinho que eu vou compartilhar aqui contigo. Eu já anoto, aí você pode tirar, por favor. Tá, deixa eu ver aqui. Onde é que tá aqui? Esse? Esse. Tá. Eu dividi os quadrantes aqui que eu tô. Não existe certo ou errado, viu, Carla? Não existe certo e errado aqui, né? Mesmo que tu desloque, que o teu entendimento, o meu seja o prático, o teu seja mental, é o teu entendimento. Não existe, o meu está certo e o teu está errado. Não. O importante é o equilíbrio da roda, né? Vamos ver como é que vai ficar a roda equilibrada ou não. A minha roda ficou um lado cheio e o outro murcho. Um já preenchi e o outro não preenchi. E isso é muito legal, porque a gente começa a se dar conta que às vezes a gente se foca tanto num setor só da vida da gente e a gente esquece de outros. Que são importantes para que tu tenha um equilíbrio emocional, mental. Pode repetir? Pode repetir em mais de um... Pode repetir. Se tu tem duas coisas, uma pesando mais para o lado emocional e outra para o prático, por exemplo, tu pode repetir.
Dá para falar mais desse espiritual? Sim. O espiritual, ele é de natureza mais intrínseca do sujeito, né? É mais em relação ao meu propósito de vida, né? É por que Tipo eu a estou missão. aqui, hein? Tipo a missão. É tipo missão. Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o significado da minha vida? E também a questão da liderança pessoal, assim, se eu sou uma pessoa que consigo, né, é, me autogerir e ter uma liderança sobre a minha própria maneira de ser, os meus próprios sentimentos, em relação a tu contigo mesma, é o teu self. Tu contigo mesma e como que tu encaras a vida. É mais ou menos em relação a tu com a vida, a tua relação com a vida. É o espiritual. Eu acho que eu acabei. Ótimo. Trombólico, mas eu acho que eu acabei. Juntou os pontinhos agora? Ai. Junta os pontinhos, liga eles agora. As tuas pontuações. Não sou nada boa em desenho. Mas não precisa ser boa. Eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês o meu depois. Eu também estou fazendo. Tá um desenho assim, uma estrela descabeçada. Pontas assim. Mas acho que é bem eu mesmo. Com muitas pontas soltas. É assim que te enxerga, Kátia? É, com muitas pontas soltas.
É igual era antigamente as blusas de tricô. Se perde um ponto, a blusa vai desfazendo, né? É mais ou menos assim. Então nós vamos ter que ver o que a gente tem que fazer para segurar esses pontos aí, né? Levantar esses pontos aí, não deixar eles desfazer. É, é meio complicado. Ah, o meu ficou uma estrela troncha também. Não se, não se sinta só. Viu? Vocês vão me mostrar, deixa eu abrir aqui, deixar de compartilhar aqui. Share, eu quero ver, quero que vocês me mostrem as rodas de vocês. Nossa. Nossa, diz ela. Meu pai. Deixa eu ver se dá para você. Nossa, eu fico mais coisa do que o meu. Levanta um pouquinho mais. Tá fora da... Não, levanta. Isso. Põe na frente da câmera, assim, senão a gente não vê. É uma estrela mesmo, hein? Quais foram os setores que tu colocaste aí para avaliar? Não dá para ler daqui. Abre o Tá microfone. fechado o microfone. Tá fechado o microfone, Kátia. O que eu senti, assim, que está no nível mais baixo, né? Já é o específico que todo mundo sabe, que é a parte monetária, né? Que é a parte de dinheiro, que aí a minha avaliação está em 3. Tá. Eu coloquei também na área mental, em relação ao hobby, por exemplo, que eram coisas que eu fazia muito, e agora eu nem sei mais o que é isso, era dançar. Eu sempre gostei muito de dançar, de sair, muito tempo, eu não sei o que é isso. A questão de segurança emocional, aquela firmeza que você tinha para tomar uma decisão, e essa daí também ficou no 3. A segurança emocional está bastante, eu acho bastante baixa. Essas são as coisas assim que estão mais pesadas, eu acho, para mim. E no caso da carreira, do trabalho, como eu estou buscando né, não é nenhuma nova identidade, porque eu amo realmente o que eu faço, mas buscando um novo nicho, até porque tudo isso que eu venho estudando agora foi por conta disso, de eu ter buscado uma outra forma de ver e de encarar o mundo. E aí eu estou buscando um novo nicho que eu ainda não sei qual é. Né? Esse nicho ainda lá na pontuação 3, na minha opinião. Mas no resto, assim, igual, por exemplo, família, eu acho que eu estou bem amparada com família, eu estou bem amparada com o meu trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço, gosto muito do que eu faço. Eu tenho, assim, eu sou respeitada, vamos dizer assim, no meu trabalho, porque as pessoas me reconhecem, até as pessoas que não trabalham comigo me ligam às vezes de fora pelo meu trabalho. Então eu me sinto gratificada com isso. Eu me sinto feliz com o meu trabalho. Eu quero melhorar, eu posso melhorar? Eu quero. Mas na área do meu trabalho eu acho que eu estou bem amparada. Eu gosto do que eu vivo hoje. Então, os teus setores mais críticos seria mesmo a nível de sair, de te divertir, a nível pessoal teu, né? De cuidar mais de ti.
E eu acho que tudo isso também fica rodando na situação do monetário. Porque se você não tem um monetário equilibrado, você não pode fazer praticamente nada. É tudo muito regulado, é tudo muito limitado, é tudo muito preocupante, milimetrado, vamos dizer assim. Então, te gera mesmo insegurança, te gera desequilíbrio, te gera um monte de coisas. Tá, e se tu fosse fazer assim um processo de coach assim para tentar ver o que tu poderia fazer para resolver, para equilibrar mais esses teus setores, por qual deles que tu começaria? Sinceramente, eu começaria pelo monetário, porque eu acho que enquanto eu não equilibrar isso de novo, eu não voltar a pisar novamente em terreno firme, eu não consigo alavancar minha vida, porque tudo está mexendo com ele. Tudo ele é a minha trava. Aí eu quero, por exemplo, eu quero ter um instrumento de trabalho melhor. Eu não tenho, eu estudo pelo celular. O meu notebook está, depois que eu fui assaltada e levaram tudo, então ficou assim, tudo, eu não tive condições de comprar de novo. Então, o meu maquinário não é suficiente para eu trabalhar, mesmo que eu queira trabalhar dentro de casa, eu não consigo, então eu estudo pelo celular. E aí já para trabalhar pelo celular é muito mais difícil, tem programas que não gera. Então, o monetário, acho que enquanto eu não resolver o financeiro, eu não consigo alavancar, entendeu? Eu não consigo. E é isso que eu fico buscando. Aí eu não sei se eu estudo ou se eu trabalho. Aí se eu busco coisas digitais para melhorar meu financeiro ou se eu fico estudando para melhorar meu financeiro. Não sei qual dos dois eu consigo. Tem alguém que te assessora nessa área de tu fazer um planejamento financeiro de recuperação das tuas finanças? Não, eu fico, na verdade, eu comecei a buscar algum rumo pelos youtubers da vida, porque eu fui pesquisando um e outro e acabei chegando em alguns que realmente davam ideias razoáveis para eu tentar, pelo menos, achar um caminho. Porque eu não posso dizer que eu era uma pessoa que me preocupava com isso. Acho que a maioria do brasileiro nem sabe o que é isso. Ter um equilíbrio financeiro. A maioria só aprende ou apanhando ou porque já tinha o próprio dom. Mas, assim, essa educação financeira que eu até tento passar para minha filha hoje, eu nunca tive. Aliás, eu nunca tive o dinheiro para aprender a lidar com ele. E quando eu comecei a ter, eu tive a sensação que não ia acabar. E aí me perdi completamente. Então, é muito complicado, é muito difícil, né? Tanto é que, por exemplo, se falasse, eu literalmente, entre aspas, eu tenho duas casas, uma financiada e uma que é onde eu morava com meu ex-marido. A de lá eu não consigo vender, a daqui também não. Então, se eu vendesse uma delas, pelo menos eu me desafogava, botava um pouco de equilíbrio na minha vida. Só que eu tenho duas casas e não vendo nenhuma. Entendeu? E aí é uma situação difícil. O seu ex-marido mora nessa casa, Kátia? Não, ficou lá quando eu saí. Ele ficou na casa quando eu saí. Mas, dificilmente, homens ficam sozinhos muito tempo. Primeiro ele saiu, foi para casa da mãe, e depois agora ele está com outra pessoa em outra cidade. E a casa está lá. Está lá. E aí não consegue vender a casa, e aí está se deteriorando, está estragando, e eu precisando que ela tivesse um rumo para dar um rumo melhor na minha vida. Mas ela não vai. Aí eu investi o quê? Eu comecei a fazer com o André, estou fazendo. Desperte o Milionário Interior, que eu achei assim, além de ser uma coisa barata até pelo que o curso propõe, eu preciso destravar isso. Eu preciso tirar essas crenças, eu preciso me livrar disso. Eu preciso tirar coisas que talvez eu desconheça para liberar meu caminho. Eu tenho que buscar alguma forma de sair. Eu não consigo andar. É uma areia movediça. Quanto mais eu mais eu afundo. O que te impede? O que te impede de vocês venderem essa casa lá onde ele morava? Olha, ele alega
a gente até colocou imobiliário. Primeiro era a crise, que justamente quando a gente separou, foi aquele boom no país, né? Mas isso já fazem 5 anos que a casa está para vender, né? Aí, uma hora dizia que era preço. Eu falei, se é preço, vamos abaixar. É mais fácil abaixar do que ver a casa desvalorizando lá, perdendo valores, né? Perdendo dinheiro. E aí eu conversei com ele, porque a gente tem toda a documentação da casa e não tinha a escritura. Falei, então vamos nos esforçar para pagar essa escritura, para regularizar. Aí, há uns 20 dias atrás, que eu consegui conversar com ele, porque ele não fala comigo, ele me disse que não é problema de documentação, é problema da casa. Eu falei, mas como problema da casa? Como que não vende uma casa num local bom? Eu não sei. Então eu estou aguardando agora, em maio, que é o aniversário de 15 anos da minha filha, que é outra tormenta na minha ideia também, que eu vou a Cruzeiro, ver como é que está a casa e ver o que a imobiliária me diz que tem que fazer para poder tentar vender essa casa. Porque é um dinheiro perdido. É dinheiro que eu tenho, mas não tenho. E se ela fosse vendida, para mim, literalmente, acabavam meus problemas. Entendeu? Porque aí eu conseguia me equilibrar, voltava a pôr as coisas em ordem na minha vida. Porque, além de tudo, depois que eu fui roubada, porque quando eu vinha ainda tinha alguma coisa. Aí chegou em Taubaté, a gente foi roubado, levaram tudo. Então a gente ficou sem TV, sem micro-ondas, sem computador, sem parede de som. Foi tudo, foi embora. Graças a Deus a nossa vida ficou. Minha filha não estava em casa, a gente não estava em casa. Então, quer dizer, graças a Deus foi coisa material, isso daí para mim é de menos. Faz falta? Óbvio que faz. Mas agora eu preciso equilibrar de novo. Né? E aí nisso as coisas vão se estragando, e aí você não consegue consertar. E aqui vai te dando um desespero, uma agonia, E aí eu fico naquela, eu tenho que sair disso, mas como? Para que lado que eu me viro? Estou estudando, eu estou buscando, mas eu preciso de uma coisa mais ágil, uma resposta mais... Uhum. Faz um plano de metas e ações, assim, de prioridades. Coloca e visualiza, faz as técnicas da PNL, faz as técnicas do coach, faz a visão de futuro. Então, tu quer vender a casa, tu visualiza a casa já vendida. Depois, visualiza ela. Aí, coloca no papel um plano de ação. O que tu precisa fazer para efetivar a venda da casa? O que tu precisa? Tu precisa ir lá, ver como é que está, olhar e tal, e conversar com a imobiliária. Então, tu escreve isso no papel, porque quando fica só na imaginação, o universo não conspira a teu favor. Tu tem que visualizar, tu tem que mentalizar, fazer a ponte para o futuro, mas tu tem que colocar no papel, fazer o planejamento com datas específicas, com ações específicas. Até tal data eu vou fazer tal coisa, até tal data eu vou fazer isso, até tal data eu vou fazer aquilo. Tá? E aí todos os dias tu faz a ponte para o futuro e mentaliza aquilo. Então, é como construir uma casa. Tu primeiro imagina, eu quero uma casa de tantas peças, eu quero tantos banheiros, eu quero uma cozinha, eu quero uma churrasqueira, eu quero ter um quintal no fundo. Tu sonha com a casa. Mas sonhar não é suficiente. Para tu concretizar a casa, tu precisa sonhar e precisa botar no papel, fazer a planta. No momento em que tu senta para fazer a planta, tu vai vendo o que é possível e o que não é possível. Né? Eu tinha imaginado um banheiro de tanto por tanto, mas não, ficou muito pequeno. Então, eu quero um quarto com uma suíte. Então, eu não quero só um banheiro, eu quero... Quando tu desenhas, as coisas ficam bem estabelecidas, cada coisa no seu lugar. E aí, tu tem uma planta para mostrar para o engenheiro e dizer assim, olha, para mostrar para o mestre de obras e dizer assim, agora, tu me diz o que eu preciso comprar, quanto eu vou gastar, fazer uma planilha de custo para ver quanto que eu preciso para essa casa sair do papel. Para ver o que eu tenho que comprar, quanto de tijolo, quanto de argamassa e tal. Aí tu vai destrinchando todas as questões. Eu preciso comprar argamassa, preciso comprar tijolo, preciso comprar porta, preciso comprar janela. Né? Clareza do que tu precisa. E aí tu vai comprando. Não tenho agora, mas tá. Quanto tu pode comprar? Eu vou comprar todo mês 1000 tijolos. Para poder começar. Tá?
E aí tu vai fazendo um plano de ação para tu concretizar aquilo. Mas se tu fica só na imaginação, tu não escreve, tu não coloca no papel, tu não planeja, assim é com as tuas finanças. Pega uma planilha, se tu não sabe falar, não sabe trabalhar com Excel, faz no Word mesmo uma planilhazinha e coloca lá todos os teus custos fixos. Água, luz, Isso eu tenho. telefone, tal, Isso tudo. Né? tem um caderninho Todos os teus custos que é dívida, variáveis. do que eu consegui pagar, o que eu estou devendo, que eu não estou. Tá tudo lá. E dá até tristeza de olhar toda vez que eu olho. Dá Tudo bem, mas aí tu vai colocar lá quanto que tu ganha. Se o que tu ganha, tu consegue cobrir os teus custos fixos. E se com esse dinheiro que tu ganha, tu consegue ir amortizando as tuas dívidas. Negociando as tuas dívidas para amortizar elas. E nos custos variáveis, tudo que tu compra fora do teu planejamento, anota. É que nem fazer plano de planejamento de tempo. Né? Tempo, por exemplo, fazer planejamento do dia. Às vezes a gente coloca lá, eu vou para o trabalho, porque está outra hora do trabalho, aí eu volto para casa, eu vou ficar estudando, mas quanto tempo tu leva para te deslocar do trabalho até em casa? Para fazer a tua alimentação? Quanto tempo tu leva para olhar o Facebook? Quanto tempo tu leva? E essas coisinhas que a gente vai fazendo no meio do caminho, que se tu somar, no fim, dá mais tempo perdido do que tempo ganho. Assim é com as finanças também. Faz sentido isso? Que eu estou falando, faz sentido ou não faz sentido? Faz, muito sentido. Às vezes a gente diz assim, não, eu vou comprar só 10 reais. É só 10 centavos. Quando tu vai botar tudo que tu gastou de moedinha, e quanto tu gastou de 10 reais, que era baratinho, quando tu vai ver, vira uma montanha. Verdade, faz sentido. Faz. Tá? É. Não tem, tu vai sair dessa situação, tu vai ver que vai... depois que a gente entra, né, desequilibra, para entrar em equilíbrio a gente tem que fazer um esforço dobrado. Mas vai sair, tá? E a Carla? Vamos lá, Carla. Como é que foi a tua? Abre aí. A minha foi troncha também. Quase igual a minha, cara. Tá difícil para nós. Coloca na frente da câmera e espera um pouquinho. Agora sim, agora sim. Qual é o que tem mais potência e o que tem menos aí? Quais os setores que estão melhores e os que estão piores para ti, cara? Tá aqui uma estrela troncha. Entrou aqui a arte do lazer, é assim. Tanto é que eu coloquei tanto no mental como no prático. Então tá lá no fundo do poço. O que é? Oi? O que é que tu colocou no mental e no prático? Lazer, tá no fundo do poço. O lazer. Isso, relação amorosa também, fundo do poço. Os dois afundados são esses, eu acho. Educação física, a atividade física também tá, mas os piores são lazer e relação amorosa. O que mais te incomoda? Acho que os dois, mas assim, contando linha do tempo, relação amorosa. Relação amorosa. Se tu tivesse que resolver isso, tu teria que fazer um coach, tu faria para relacionamento amoroso. Isso. Aí aqui, cadê? No prático, trabalho não foi tão alto porque a motivação não está presente, então é mais em função financeira mesmo, da garantia financeira, da estabilidade. Estudo está ok, só que aí termina entrando um pouco em conflito com o lazer, porque você trabalha e estudo, você termina o quê? Jogando tempo para os dois, e o lazer vai ficando lá para baixo, e por isso que ele entrou também na parte prática. Na parte espiritual, e com um conflito entre segurança, amor próprio e missão.
tendo que trabalhar mais isso. Na parte mental, eu coloquei saúde, atividade física e lazer. Então, saúde um pouco afetada, mas por causa dessa questão de pouco lazer, atividade física, assim, essa parte do relaxar, né? Então, assim, mais a questão da saúde mental que termina refletindo na física. Família, fica um meio termo, mas sempre focando na questão de família, meu pai, porque, assim, família, que eu chamo, assim, parente, né? Que parente é quem você não escolhe. Parente, não tenho, assim, muita relação. Então, mas, assim, é algo que não incomoda tanto quanto a questão de relação amorosa mesmo e depois lazer. A amizade tá tranquilo, mas aí termina também caindo um pouco porque a amizade geralmente também está vinculada ao lazer, nessa questão de ter tempo, do sair, né, do encontrar os amigos, de parar para falar besteira, sem ser que nada focado, né? Talvez minhas amizades sejam mais, assim, pessoas do trabalho, né? Que não sei se seriam bem amizades mesmo, para conversar, assim, assuntos em comum voltados mais para o trabalho. Então, então, resumindo, o tempo, a maior parte do tempo é trabalho e estudo, o assunto, assim. Então, termina baixando a parte do lazer e também de relação amorosa. Porque relação amorosa não está só voltada por causa da questão do tempo de trabalho, né? É porque parece que eu ainda não entrei no eixo da coisa do atrair relação amorosa. Tu nem te dá tempo, né, Carla? Oi? Tu nem te dá tempo para isso, eu acho. Né? Quando eu tento, parece, tipo assim, teve uns 2 anos que eu fiquei sem estudar nada, porque para testar, porque dizia, você só faz estudar, então você não tem tempo para se envolver com ninguém. Aí fiquei 2 anos parada de estudo para ver se. Mas parece que o campo energético está voltado para essa coisa, trabalho e estudo, que não atrai Tem que trabalhar isso mais em ti, né? Parte de relacionamento. E se tu tivesse que trabalhar para resolver mais e equilibrar mais isso, o que tu faria? Nem sei, viu? Por onde tu começaria? Nas tentativas que eu tive, geralmente era através de site de relacionamento. Porque como eu não tenho muito lazer, eu sou bem caseira, então essa coisa do sair eu não sou muito assim. Sou tímida, então essa coisa de estar conhecendo pessoas eu não sou muito também assim, principalmente nessa área. Então aí termina recorrendo um pouco à parte da internet, né? Que é um pouco protegido, né? Na questão de quem é tímido para essa área. Então, e assim, as tentativas não foram boas. E na questão de lazer, o que tu gosta de fazer? Então, lazer envolve muito essa parte do eu com eu. A música, né, de ouvir música, não de sair para num local movimentado para ouvir música, e sim você tá só você ouvindo músicas que você goste, sem estar atrapalhando as pessoas com sua música, e você tendo um tempo com você mesmo, com essas músicas. Só que às vezes, se for músicas acertadas, traz boas emoções. Se for músicas que tenham ancorado algum sentimento meio sinestésico, aí já ocorreu de eu chorar ouvindo música. E o que é que Kátia botou a mão na cabeça aí? Fala, Kátia, que tu botou a mão na cabeça. Isso acontece com todo mundo, Carla, não tem jeito. A música é assim, é uma ponte, tanto para o futuro como para o passado, né? Então, tem certas músicas que alegram, como tem aquelas também que
já meio que desmontam a gente, né? Mas, infelizmente, faz parte, ou felizmente, não sei. É uma forma de aliviar também, né? Chorar faz bem também, né? Às vezes a gente está tão oprimido com algumas coisas dentro da gente que a gente não se dá conta, como a música é uma forma de tocar nessa questão mais do emocional, né? Desencadeia essa coisa de a gente desabafar. Depois que tu chora, tu fica bem, fica melhor. Verdade. Alivia. Né? Mas fora essa questão do lazer, da música, tem alguma outra coisa que tu gosta de fazer? Jogar, caminhada, dançar, nadar? Não? Tem um ano que eu tô fazendo fisioterapia do pé e já está sendo associado a um cunho emocional. Tem alguma coisa emocional por trás disso. E que não é a questão ortopédica, nem da entorse que eu fiz em abril do ano passado, quer dizer, dia 14 de abril do ano passado eu fiz minha entorse, desde lá até cá eu ainda estou na fisioterapia, que já evoluiu para várias inflamações crônicas, e já estão achando que tem um vínculo emocional nisso, né? E até semana passada eu estava conversando com um psicólogo e ele falou, né, que em muitos casos, perna, pé, muitas vezes envolve, como é sustentação, envolve a questão da segurança, né, da segurança da pessoa. Que às vezes, qual é o lado? É direito ou esquerdo? É o direito. Nunca tive nada no direito, primeira vez que surgiu o direito. Tudo meu era esquerdo. Quando é que tu perdeu tua mãe? Em setembro de 2016. E como é que tu lidasse com essa perda? Às vezes eu acho que eu tô bem, às vezes eu acho que não tô. Como semana passada eu fui para um psicólogo, quando eu fui tocar nesse assunto, comecei falando do mestrado, quando eu fui tocar nesse assunto, eu falei de minha mãe, aí foi a parte que veio o sinestésico pro choro. No do mestrado só foi assim, de botar para fora, desabar, não teve nenhuma vontade de chorar. Eu acho que eu já chorei tudo na segunda-feira e pronto. Mas quando eu toquei na situação do que eu vivenciei no hospital com minha mãe, aí veio nó na garganta. É bom tu trabalhar isso, porque eu frequentei muitos anos uma filosofia japonesa, que é a Seitinoye, não sei se tu conhece, e ela fala dessa questão dos membros inferiores, pés, mãos, né? Representar os teus órgãos de sustentação mesmo, né? Que são os nossos antepassados e as nossas famílias, né? E o lado direito representa a mãe, a mulher, e o lado esquerdo o homem, né? Então, lado direito mãe e lado esquerdo pai, em geral, né? E quando é perna, pé, essas coisas assim, inflamação principalmente, pode ser sentimento de mágoa, de tristeza profunda, né? Não, eu pensei que era o contrário, o lado. Eu pensei que o direito era o paterno e o esquerdo o materno. Não, é o contrário. Tanto que o japonês, ele coloca o pé, quando ele faz as práticas de meditação, que ele senta em cima do pé, ele coloca o pé direito abaixo do esquerdo por cima. Porque eles têm toda uma filosofia de que o homem protege a mulher, né? Então a mulher está protegida pelo homem. Então a mulher fica com a planta do pé direito, que representa o lado feminino, abaixo e o lado masculino acima. Tem toda uma cultura deles aí, né? Oriental ainda. Dessa questão do yin e o yang, né? O yin e o yang. Então tudo meu era da esquerda, as inflamações que eu tinha de pé, de ombro, tudo da esquerda. Aí pronto, a primeira vez que eu tive direito foi em abril do ano passado, começou. Então é bom, tá fazendo fisioterapia, não? Oi? Tá fazendo fisioterapia? Tem um ano já fiz 100 e tantas sessões. Que é difícil mesmo, é longo, é demorado, né? É melhor ou pior, melhor ou pior. Não, mas eles assim, já estão sem entender, já estão sem ver justificativa, assim, articular, física mesmo, né? E tu não gosta de yoga, fazer atividades de meditação, de yoga, tu não gosta? Então, isso tudo envolve hora marcada, né? E geralmente horário mais cedo. Tipo, eu saí 8 horas do hospital agora. Então, para você ir para uma atividade física dessas que, assim,
hora marcada. Geralmente esse horário é mais só musculação, né? Academia, essas coisas assim. Sim. Yoga, pilates, geralmente você tem que entrar no turno mais cedo, né? Não tão tarde. Assim. Mas eu fiz 4 meses de yoga em 2007, eu adorei. Muito bom, é muito bom. Aí Tem eu fiz online também, né? Mas o bom para ti não seria online, até para te dar a oportunidade de tu sair, né? Você fica muito isolada só dentro de casa, tu não tem essa oportunidade de fazer um relacionamento. Então, o fato de tu poder fazer, né? Fosse 2 vezes por semana uma prática de meditação e de yoga já ia te ajudar bastante, tanto na questão da atividade física quanto na questão dessa relação contigo mesmo, né? De te abrir um pouco para o mundo, de poder ter um relacionamento com algumas pessoas, né? O ano passado eu fiz um experimental de yoga, mas não gostei não da professora, nem da abordagem dela. Tem que ser alguma coisa que tu goste, né? Tem que procurar algo que tu goste. Eu ia dizer eu fiz que tem... já se aposentou. Tem a nossa colega Selma, né? Sabe a Selma da PNL? Mas como você falou, é bom presencial, né? Mas ela faz online, né, também. Então, só que para ti eu acho que era interessante fazer presencial mesmo. Pensa nessa possibilidade aí. Tá, meninas? E então, a questão da pesquisa de vocês, eu gostaria de falar um pouquinho antes, né? Eu acho que todas essas questões da roda da vida, do autoconhecimento aí, elas ajudam um pouco, né, a travar esse lado prático. Embora vocês, tanto tu quanto a Kátia, estejam com esse lado muito mais intenso, né? Mas quando a gente se concentra muito só nessa atividade prática intelectual e deixa de lado o outro lado, a gente acaba criando um desequilíbrio que afeta também o lado prático do trabalho, da carreira, do estudo, né? Porque para que a roda gire, quanto mais pontas elas têm, mais dificuldade de girar. Então, a roda da vida, quanto mais equilibrada ela está, melhor para ela girar. Então, quando a gente tem todo um lado bem resolvido e os outros não estão resolvidos, né? E esses outros lados não resolvidos afetam também a produtividade naquele lado que a gente acha que está indo bem. Do jeito que aqui não gira, não. Ela despenca logo assim. Hein? Que é a Carla? Do lado daqui ela não gira, não. Ela despenca logo assim. Despenca logo, Em cima, logo na parte do trabalho e estuda. Que é o lado que tá mais, assim, mais com pontuação. Aí, quando tá pesado... Fica aí uma provocação de vocês tentarem resolver esses pendengas aí, né? Pensar, pelo menos, seriamente, assim, de fazer um plano de ação e de metas aí para resolver isso, né? Certo? Ai. E aí, esse é o trabalho do coach, né, meninas? Eu gosto muito de trabalhar com coach. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. E agora, com a PNL... Não estou conseguindo compartilhar, deixa eu fechar aqui. Por que eu não estou conseguindo compartilhar? Agora. Compartilhar minha tela aqui. Agora, com a PNL... tem sido muito bom, porque com a PNL veio somar, né, para mim trabalhar essas questões mais de fundo emocional, né? A questão da autossabotagem, a questão dos medos, né? A questão das inseguranças, que eu não trabalhava muito no coaching, porque nessa questão mais emocional de fundo, né? E a PNL está me dando trabalhava muito mais nessa questão de objetivos, organização dos tempos, metas, tanto por isso que eu trabalho com a pós-graduação, né? Então, aqui, para você alcançar um objetivo, né, o que o coaching fala, né? Que precisa ter um desejo profundo de alcançar esse objetivo, né? E aí,
ter um desejo profundo e acreditar, né? Acreditar que é possível, sonhar, né? Visualizar o desejo. E aí depois tu parte para o planejamento. Aí tu vai planejar, colocar no papel, né, a tua planta da casa, aquilo que eu falei, fazer a planta, né? Traçar, subdividir o objetivo em metas menores, e aí, para alcançar essas metas, destrinchar as ações que tu precisas e fazer um planejamento para a realização dessas ações. E aí partir para a execução desse plano, né? Na execução desse plano, muitas vezes esse plano vai ter que ser ajustado. E às vezes a gente faz um plano que não é bem ajustado. Aí a gente vai para a correção, avaliação, correção e lapidação, né, desse plano que a gente estabeleceu. Por isso que uma sessão de coaching, ela sempre parte, né, da descoberta do propósito de vida. Então faz essa avaliação da roda da vida, né, ver qual é o setor que você quer trabalhar, para se desenvolver, e aí parte para descobrir qual é o maior desejo no momento, qual o objetivo principal que quer trabalhar na sua vida, e aí faz um plano de ações e metas, metas e ações, né? E para executar, e aí o coaching vai te acompanhando, te ajudando a fazer correções e lapidação e a corrigir, né, as questões de procrastinação, autossabotagem, mapear valores, comportamentos, ajudar na mudança de hábitos para alcançar os objetivos. Esse é o trabalho do coach. Tá? Em geral, a pessoa consegue alcançar, dependendo do objetivo dela, em geral, ela consegue alcançar aqueles objetivos de 7 a 10 sessões, ela resolve. Dificilmente vai mais longe, tá? E aí, o que acharam? Gostaram? A Kátia, que estava curiosa com a roda da vida, o que vocês acharam da ferramenta? Uma avaliação aí. Eu gostei. Não é que me surpreende, mas a gente vê que está bem desequilibrada, né? Bem desequilibrada. E agora achar um jeito de equilibrar. Mas eu gostei. É bom a gente saber onde estou para poder saber para onde que vou, né? Se eu não souber, qualquer estrada serve, não é? Exatamente. Então, a gente tem que saber. Essa é a primeira ferramenta que a gente usa no coach, é a roda da vida, para saber onde você está, para mapear como é que é a situação do cliente, do coaching, né? Para poder ajudar. Sim, você disse que fez a sua também. E a sua, tá, mãe? Eu não mostrei para vocês a minha. Vê se vocês conseguem ver aí. É porque tá aberto ali, aí tá pequenininho agora aqui. Conseguiu ver? Não. Eu não consigo. Ah, tá. Mais perto, sim. Conseguiu ver? Mas a sua já tá bem equilibrada. Mas se eu te mostrar, quando eu comecei a fazer coaching, como é que tava que nem a de vocês, assim. Toda cheia de ponta, não girava. Aí eu comecei a fazer coaching, porque o coach, quem trabalha com coach tem um coach, né? Eu tenho uma mentora minha na área do coaching, né? Aí eu comecei a trabalhar. A da gente nem gira e ainda cai. A minha já está começando a girar. Já consertei alguns probleminhas aí, já. Eu comecei o ano passado, fiz a minha roda da vida, o ano passado, no início do ano. Ah, que bom. Então já teve resultados. Já teve resultados. Eu tenho certeza que se vocês trabalharem em cima desses problemas aí, se propuserem a resolver e a equilibrar, vocês vão... Eu comecei assim, meu lado espiritual mesmo, né? Comecei fazendo meditação. Todos os dias de manhã levantar e fazer meditação. Tomei a decisão. Essa foi a minha primeira decisão quando eu vi a minha roda toda desequilibrada, a questão espiritual. Eu preciso melhorar, né, essa minha relação com a vida, a energia, né, que passa por mim.
E aí eu tomei a decisão de fazer meditação. A segunda decisão minha foi me matricular numa academia de hidroginástica, porque eu estava muito Ai, sedentária. delícia. Eu Adoro. estava muito sedentária e fazer caminhadas. Tomei como decisão fazer uma hidroginástica e caminhadas todos os dias, né? Aí já equilibrei o lado emocional e físico, né? Que estava realmente, porque eu estava muito, muito intelectual e só trabalho, estudo, e não saía de casa. E a questão de me aproximar também mais a questão dos relacionamentos, né? A vida social. Estava muito eu e meu marido. Aí a gente começou a se aproximar mais de amigos, né? Chamar para ir em casa, ir na casa dos amigos. Então, melhorei esse setor também. E as coisas começaram a ir melhorando. Mas tem muita aquela questão do cultural que eu noto, nossa cultura, pelo menos a maioria das pessoas, é tipo assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para isso, para aquilo. E sempre fica postergando e deixando de tentar equilibrar. Enquanto você está trabalhando, utilizar o tempo para outras atividades. Porque, quando eu aposentar, vou ter tempo para viajar, vou ter tempo para isso, para aquilo, e fica. Quem sabe não faz, porque depois que se aposentar, tu não tem mais energia para fazer aquilo que tu poderia ter feito quando tu tinha teus 30, 40 anos, 50 anos. A minha ansiedade vem daí, porque eu não quero esperar isso. Eu quero fazer e não quero esperar lá. Ainda mais que agora, que vão me jogar mais, sabe Deus quantos anos para trabalhar até aposentar. Então, eu tenho que viver agora. Tem que viver agora. O meu lema é viver cada dia da tua vida como se fosse o último. Um dia de cada vez. Eu falo isso para minha filha para tentar controlar. Por isso que tem que equilibrar, né? Então, uma coisa que ajuda muito é a atividade física. Kátia, tu para fazer atividade física, tu não precisa de dinheiro. Tu pode fazer atividade física colocando um tênis no pé e caminhar. Precisa de coragem. É tomada de decisão. Tu precisa tomar decisão. Porque tu vai ver que quando tu começar a fazer isso, tu vai melhorar, inclusive, o teu lado espiritual, o teu lado mental, o teu lado emocional. Porque o exercício físico, cara, vocês são da área da saúde, não preciso dizer isso, que o exercício físico ajuda muito nessa questão do cérebro, da dopamina, da saúde mental, espiritual, física. Tá? Então, é começar a fazer. Tomar decisão, é tomada de decisão. A roda da vida serve para vocês verem como é que tá. Agora, se vocês não tomarem atitude e decisão, de nada adianta fazer a roda da vida. A roda da vida existe exatamente para a gente tomar consciência e dizer, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. O que eu vou fazer daqui para frente? Essa é a pergunta. O que cada uma de vocês toma de decisão para ir melhorando? Não precisa melhorar tudo de uma vez. Escolhe um setor e concentra naquele e depois tu vai sentar no outro. Aí as coisas a roda vai começar a girar devagarinho. Tá? É que nem isso aqui, ó. Se tu quer alcançar o objetivo, tá? Quando a gente está muito parado em inércia, é que nem a primeira lei de Newton da física, né? Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa propulsora seja aplicada a ele. Então, tu tem aqui, tem o teu celular aqui, né? Tá aqui em cima, ó. Tá aqui parado, tá? Tu precisa de uma força para ele se movimentar. Então, eu vou ter que empurrar para ele se movimentar. Tem que ter uma força propulsora para fazer sair do lugar. É que nem um carro que está parado no sinaleiro. Tu precisa colocar uma primeira e acelerar. Quando a gente está parado, tem um setor da vida da gente que não está funcionando bem, e a gente quer alcançar um determinado objetivo, a gente precisa colocar uma força propulsora para equilibrar e para vencer essa resistência aqui do atrito. Ó. Tá? A física explica isso. Então, quando você colocar uma força propulsora que é a tua vontade, a tua tomada de decisão
de fazer alguma coisa, eu vou fazer e vou tomar a iniciativa, é a força propulsora para tu sair do repouso naquele setor da tua vida e a roda começar a girar ali. Aqui. Certo? Então, é a tomada de decisão. É a motivação para mudar e a tomada de decisão. Eu vou fazer tal coisa e a partir para ação. Aí vai funcionar. E aí funciona aqui. O desejo de mudar, a tomada de decisão, o planejamento de como vai fazer, pensar numa alternativa e numa saída de como fazer e partir para a execução. Tá? Então tá, meninas. Era isso que eu tinha para vocês. Vocês querem alguma outra abordagem, alguma ajuda em alguma coisa, algo que eu possa fazer? Não, eu creio que já iluminou um caminho. Como você disse, agora depende da decisão, né? A decisão tomada. E no projeto de pesquisa de vocês aí? Qual é a tomada de decisão de vocês essa semana aí para alavancar o projeto? A orientadora mandou ler cada dia um artigo e fazer o fichamento de um por dia. Tá bom. Sem problema. É isso aí. Para você conseguir escrever, tem que ler. Já na minha frase assim, interna, e ontem eu digitei que como ela vai ser de férias, né, minha pretensão é que até o dia 30 de abril de 2019, né, estabeleci a data, eu já tenho um projeto pronto, nem que seja para ela ver e dizer, não gostei disso, daquilo, mas eu tenha feito, assim, por liberdade, sim, ela está dizendo isso e assado, o projeto de pesquisa do meu jeito, na temática que ela quer. Por que tu já pensa que ela vai dizer? Nem que ela diga isso e assado. Não, porque, tipo, os objetos, tudo que eu fazia, ela começava a fazer aquela boca torta, né? Então, aí, tipo assim, ela tá saindo de férias a partir de amanhã, mas hoje eu já tava festejando como se as férias fossem minhas, porque parece que eu tirei férias dela para ter a liberdade de escrever. Porque, assim, sempre eu tive a liberdade de escrever projeto, e talvez por essa coisa de que, eu quero título essa semana, aí na semana seguinte quero objetivos, eu acho que eu tava me sentindo meio presa nessa. Eu tava me sentindo na liberdade de descobrir, né, e tentar entender como essa metodologia da tal adaptação transcultural e validação de um instrumento. Porque eu acho que eu tava muito naquela tensão. Claro. Né? Agora tu relaxasse, vai trabalhar. Ótimo, Carla. Tá? Se precisar de mim aí para fazer algum... Eu acho que eu vou escrever de punho para fazer mais efeito para minha mente. Se precisar de mim aí nessa jornada aí para a gente conversar, alguma coisa que tu precisa, é só gritar, tá? Não fiquem aí remoendo coisas, né? Porque é esse o papel do coach, é ajudar nas dificuldades, nos momentos mais difíceis. Tá? E vocês têm que me procurar. Certo? Kátia também. Tá, Kátia? Sim, eu vou ter que me aplicar na leitura, né? Para poder continuar fazendo a seleção do que eu pretendo e escrevendo o que eu pretendo, porque o meu tempo já está resumidíssimo. Já começou a disciplina do projeto de pesquisa? Ainda não? Não, ainda não. Tá. Mas é bom, porque agora quando começar, tu já tá com as coisas mais adiantadas. É. Tá? Então tá, meninas. Então, tá ótimo. Uma boa noite para vocês, tá? Obrigada. Bons sonhos. Espero que a roda da vida movimente vocês aí, tá? Pode cair. Na próxima semana eu vou aplicar o Canvas com vocês, tá? Tá bom. Vocês vão querer a sessão individual essa semana? Do que? Do Canvas? Como é? Não, aquela sessão individual que eu faço de campo do coaching com vocês.
Aí a gente tem que ver como é que você também tá aí, né, na arrumação das coisas, na internet, como é que vai ficar, né? Porque você falou quarta-feira, né? Quarta-feira eles vão ligar. Bom, acho Aí que é você boa. Oi, usa. pelo menos está funcionando super bem. Aqui, eu usando o modem da vizinha que está lá embaixo, está funcionando super bem. Tá? Acho que não vou ter problema, não. Se vocês quiserem uma reunião, vocês me mandem. Ó, Ivane, estou precisando de uma sessão individual, marca comigo, tá? Tá bom. Tá. Tá bom, Vânia. Boa Muito noite para obrigada. vocês, eu que agradeço. Até breve. Até breve. Eu gravei, eu vou colocar esse vídeo lá na área de membros do Lead Lovers, lá no curso, tá? Tá bom. Tá certo. Beijão para vocês. Beijão. Tchau. Tchau.